Olá, trilheiros. Aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com e eu venho comentar sobre o assunto que foi colocado no grupo hoje de WhatsApp, nosso grupo do Trilha Certa, que é basicamente essa tendência de baixa do dólar. Foi colocado como eminente que o dólar vai continuar caindo. Eu mesmo, em alguns outros vídeos, defendi essa tese e tem caído desde o impeachment da presidente Dilma. Entretanto, como diversas pessoas, as nossas vidas, aliás, né, elas são afetadas fortemente pelo dólar, ou de uma forma, se eu tenho um aluguel, por exemplo, que é atrelado a um IGPM, que sofre influência do dólar, ou de alta ou de baixa, se eu compro insumos para fazer, insumos importados para produzir uma roupa ou algo do tipo, em termos internacionais, quando você faz um intercâmbio, o dólar ele é extremamente... É a moeda universal, é isso que interfere na gente. Então é importante eu passar para vocês a visão de que o dólar está em queda, ainda continua o influxo de dólar muito positivo em termos de movimentação de capital, ok? Então quando eu falo tem dois movimentos, eu já abordei isso em outros vídeos aqui, tem um movimento que nós falamos de balanço comercial, que é a entrada do dólar através de troca de serviços do Brasil com o exterior, e a entrada maior do dólar no curto prazo, que influencia a tendência, o que está influenciando essa tendência de baixa, que é a entrada de capitais especulativos. Capitais que acreditam que vai haver uma valorização da moeda e eles fazem apostas. Né? Outros não fazem só apostas, como trazem o dólar para o Brasil para apostar em empreendimentos com esse novo cenário. A questão toda que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o governo Temer ele está cada vez mais acometido pela corrupção. Enquanto isso que estiver acontecendo não afetar a estrutura política, não afetar o apoio que o governo Temer tem no Congresso para passar as reformas, nós continuaremos a ver o dólar em queda. Não é? Quando eu falo dólar em queda, o real se valorizando. Né? Então você saindo de 3,50 para 3,40, 3,30. O problema todo, né, ainda analisando o cenário interno, é quando isso chegar, se chegar no Michel Temer e isso impactar na credibilidade do governo e na base de sustentação do governo. Aí sim você pode ter uma reversão forte nesse movimento, principalmente se tivermos queda no apoio do Congresso para o governo Michel Temer. Associado a isso, nós teríamos um cenário externo, balizado pelo governo americano, não é? Que você tem duas vertentes aí que podem influenciar o dólar, que é a eleição do Trump, do presidente Trump. Isso vai causar um movimento no dólar antecipadamente, ele não vai acontecer quando o Trump for eleito, né? Dependendo das pesquisas nos Estados Unidos, se o Trump começar a subir nas pesquisas americanas, nós vamos ter um impacto do dólar aqui no Brasil. De que forma a subida nas pesquisas do Trump pode causar incerteza mundial em relação ao dólar propriamente dito e a fuga para outras moedas, o que pode também afetar o nosso sistema aqui no Brasil. Então você tem o cenário interno, que eu já coloquei para vocês, o que é que poderia alterar a direção, e no cenário externo eu tenho o Trump subindo nas pesquisas, que pode sim causar um movimento de queda no real e não no dólar, e uma aversão ao risco e uma fuga de dólar de países emergentes. Por enquanto, a outra situação seria o aumento da taxa de juros pelo Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Isso já foi descartado, parece que até o final do ano a gente não vai ter. Quando aumentam os juros nos Estados Unidos, aplicações nos Estados Unidos ficam mais interessantes que aplicações no Brasil de renda fixa, então o capital mundial se deslocaria para os Estados Unidos. Então, nós ainda temos um cenário que é incerto, temos no curto prazo um movimento de apreciação, mas essa apreciação do real, de forma nenhuma, é uma apreciação que eu posso garantir a vocês que vai permanecer até o final do ano. Nós temos muito ainda que aguardar e ficar esperto, tá bom? Olho na política, olho na eleição do Trump, para a gente ver qual é a direção. E quem é afetado fortemente pelo valor do dólar, diretamente, os que estão no grupo, empreendedores no grupo, empresários,
importadores e exportadores têm que sim ficar ligado nesse valor do dólar. Espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento do cenário atual em relação ao dólar e como a mecânica, né, como funciona o mecanismo de apreciação e depreciação do dólar. Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.